Estimados todos, de muito boa noite para si que acaba de sintonizar a Rádio Coquema quando o relógio marca 16 minutos, referente ao dia 23 de outubro de 2022. Hoje vamos olhar para os espaços verdes no Cuito. Falar mais e comunicar melhor, este é o lema atual, por isso vamos refletir mais e comentar melhor. Para hoje são os meus convidados, o ambientalista Aurélio Noé Sambemboa. Boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, caro jornalista, e lá extensivas saudações aos que nos ouvem mais uma vez. Bem disposto para falarmos dos espaços verdes. Claramente que estamos disponíveis, sabendo um pouquinho do contexto da nossa província, e estamos disponíveis para darmos um pouquinho de conhecimento sobre a matéria. Viva! Vamos também estender as nossas saudações ao nosso outro convidado, no caso, o comunicólogo Guardado Moreira. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Rodrigo, muito obrigado. E boa noite também toda a equipe da Rádio Coquema e estimados ouvintes. Disposto? Bem disposto. E então, os espaços verdes da cidade do Cuito estão bem? Vamos ser claros. Vamos chegar lá. Sim, senhora. Olha, uma questão ali que eu queria enfatizar ao Guardado. Eu fiquei fã do teu nome. Muito obrigado. Mas não sinta-se mal. Aí o Manuel não pode sentir-se mal, né? Tá bem. Não pode me sentir mal. Muito obrigado. Não. Tá bom, então começamos com o nosso tema. Eu queria começar mesmo com o nosso presidente, que é da Associação Amigos do Ambiente. Pois não? Certo, Associação de Amigos do Ambiente. Ok. Pronto, eu vou começar mesmo com ele. Eu queria que me respondesse, no caso, assim, na sua visão, o que são os espaços verdes. O conceito de espaços verdes é um pouquinho mais abrangente, né? O conceito poderíamos dar ou dizer é de que é toda a conjuntura de um tecido verde que serve para o tempero do meio ambiente. Okay. E vai desde os jardins, as praças, logradouros e um pouquinho mais além. Esse tecido que está em causa, que estamos a falar dos espaços verdes, tem se questionado muito e saber se é que a nossa província tem ou não tem. Então, talvez, assim, de forma geral, poderíamos conceber esse o conceito de forma mais abrangente, não de forma, talvez, mais científica, né? É a conjuntura de todo o tecido verde que ajuda não só na purificação do próprio ar, mas também no equilíbrio do meio ambiente. Pois muito bem. A mesma pergunta, eu gostava que o Guardado Moreira, comunicólogo, também desse a sua opinião. Bem, de forma genérica, estamos a falar de todo o espaço criado pelo homem que tem com vista atingir algum objetivo ou objetivos. Isto também não só para o meio ambiente, mas o bem-estar da comunidade, do cidadão, bem-estar psicológico, enfim, numa perspectiva ambiental e ecológica também. Pois muito bem. E como avaliam, no caso, os espaços verdes na cidade do Cuito? Esta pergunta é mesmo para o Guardado Moreira. Ok. Atualmente tem-se notado uma escassez, não é, de espaços verdes adequados na nossa cidade. Isto falo particularmente dos jardins. O que existe mais são jardins abandonados, não é? Abandonados. E isto... Prontos, nós não podemos olhar isto com muita normalidade, não. Tanto mais que estes jardins são jardins milionários, ok? São jardins milionários. E eu aproveito já dizer isso que, a construção dos nossos jardins, sinceramente, eu não percebo o quão dispendiosos eles são, não é? E o mais agravante é isto. Tem-se muita força para construir, para fazer tudo, mas manter o jardim, é difícil. Por quê? Porque nos primeiros meses ele é jardim, não é? Mas depois de um tempo é qualquer coisa parecido com jardim. Mas onde é que está o problema? Fala mais. A falta de planeamento. Ok? É preciso olhar para uma perspectiva muito ampla. Tu não podes fazer um jardim
sem antes tu teres um plano. É preciso ter um plano primeiro, ok? Tu tens o projeto. Como vais tirar a água? Vais tirar água aonde? Para regar a relva, as plantas. Aonde vais colocar? Qual é o objetivo daquele jardim? É preciso que tenha um plano próprio, não é? Onde vais tirar o dinheiro? Quer dizer, Vamos ser claros. é preciso que tenha um plano próprio para que você possa dar sustentabilidade naquele jardim, não é? É preciso ter um plano. E não há plano, não há. O que nós vemos aqui, a quantidade de jardins abandonados, sinceramente, é lastimável. E são jardins que custaram dinheiro, e muito dinheiro aos cofres do Estado. Há jardins até que são mais dispendiosos do que uma escola primária, ok? É brincadeira isso? Custa-se muito dinheiro ao fazer, mas parece que para manter o jardim ninguém tem interesse. Ninguém tem interesse. Então, falta de planeamento. Eu elenco já esse primeiro elemento, falta de planeamento. Não gostei nada. Falta de planeamento. Exatamente. Aurélio Noé, aqui o nosso convidado Guardado Moreira diz que os primeiros meses, os primeiros tempos, aquele jardim, mas depois de um tempo parece ser alguma coisa, qualquer coisa parecida com o jardim. Partilha da mesma ideia ou tem uma ideia diferente? Eu partilho, posso acrescentar, além das políticas precárias voltadas para o planejamento dos espaços verdes, também inclui-se também a questão da educação da população, que nós temos uma população, independentemente de que a gente fale do nosso governo, mas também dentro do pacote plano, o governo não constou a questão de uma educação preventiva, porque o que nós mais vemos, independentemente da falta do A ou B, e o mais característico atualmente que vemos na nossa província é ir buscar espécies de plantas, é a importação de plantas que não fazem parte daquilo que seria talvez a identidade dos espaços verdes ou dos jardins. E por quê? Porque são as que mais facilitam no processo talvez da irrigação, né? Estamos a falar de plantas que, mesmo sem beberem água, elas ainda sobrevivem, né? O capim fica totalmente seco, mas ainda temos, por exemplo, o pingo-douro, é uma das plantas que mais consegue sobreviver mesmo no tempo seco. Não sei se é uma questão de gestão de recursos ou é falta mesmo de políticas voltadas à questão da construção de espaços verdes, mas é triste porque o que mais nós vemos é que os espaços estão lá, os espaços em si estão, e que até poderiam dar uma cor, poderiam abrilhantar a nossa cidade. A nossa cidade já é pequena e com esses espaços totalmente apetrechados teríamos um luxo, né? Talvez estaríamos a comparar com outros espaços. Mas infelizmente temos fracas políticas ambientais em que dão sustentabilidade aos poucos planos que têm sido elaborados. Daí não só faltando a questão dos planos, mas também a sustentabilidade dos mesmos planos. O governo tenta construir, por exemplo, estamos numa fase de chuva onde tudo ficará verde. E depois da época chuvosa terminar, como todo mundo se tirasse também as mãos. Então, quer dizer, a chuva tem feito um trabalho... Um grande favor. Deus sempre dá coisas, mas nós como homens não conseguimos. E só para dizer que temos um cidadão, acho que nas entrevistas ele falou de que não temos, comparando com Luanda e o resto, nós também poderíamos aliar isso aos nossos rios. O que é que acontece? Nós temos riqueza de recursos hídricos aqui mesmo na nossa província que poderiam bem suster aquilo em que são os espaços verdes. Mas vemos também os nossos rios totalmente degradados e nem dá. Não temos espaços em que garantam não só a saúde dos doentes, não só a saúde amorosa, nem os espaços verdes servem para terapia, e isso não acontece por falta disso. Fala mais. A gente tenta ir aos próprios rios, também encontra os rios totalmente contaminados, degradados, contaminados, por quê? Por causa dos processos também de transporte de sedimentos, não só químicos, mas também a tal defecação de ar livre que atualmente tem estado a ser combatida. Então é muito problema para a falta dos nossos espaços. Nós temos visto algumas iniciativas, mas parece que o planejamento de forma direta dos espaços verdes, parece que dependemos também de Luanda, né?
Isso é uma coisa triste por ser ouvir ou dizer. Sim, sim. Tudo isso é, mas eu tenho um Deus que nunca falha, que vê minhas batalhas. Ele escreve certo em linhas tortas, e foi ele quem me livrou das derrotas. Só porque minha família não tá a sofrer, hey. Só porque meus negócios estão a render. Pra quê? Tão me chamando de bruxo. Olhamos, por exemplo, na preservação do meio ambiente. Isso vem desde muito antes da Primeira Guerra Mundial, e tanto que a primeira conferência que preserva o meio, a natureza no caso, foi em 1923. E aproveito fazer o link com a lei de bases que foi aprovada em 2001, no caso, que tem a ver bem com a preservação do meio. E desde aquela data até então estuda-se sobre o meio ambiente. Mas então, o que é que nós temos a assistir? É uma insuficiência quando se fala dos espaços verdes, quando se fala do meio ambiente. Onde é que estaria o problema, Guardado Moreira? Pronto, não há vontade para isso. Não há. Tu não podes olhar os espaços verdes como simples espaços, estão ali e prontos, nada mais se fala, não. Esses espaços têm enormes benefícios para a comunidade. Okay? Estamos a falar do lazer, do descanso, e até mesmo para cada pessoa pode ter uma importância diferente. Okay? Para um biólogo pode servir para um jardim, pode servir para um objeto de estudo de alguma coisa. Para um artista pode servir como fonte de inspiração. Ok? Então é preciso termos atenção para nisso. Para os casais também. Exatamente. Olha, prontos, mesmo nessa perspectiva, as pessoas não vão para esses espaços porque esses espaços não são atrativos. Ok? Atualmente, como muito bem disseste, tem-se registrado isso, né? Enormes conferências, e vamos destacar aqui outras conferências de Estocolmo, no Brasil, e tem participado de diversos países. Mas, no entanto, a grande problemática que fica é essa, né? É ação, não é? É ação. Mas, com relação... Falta dinheiro, não? Eu não acredito muito nisso de faltar dinheiro, porque é só nós fizemos aqui assim, uma análise. linguagem terra-terra, né? Não, falta meios de meios que possibilitam fazer a manutenção dos espaços. Esta conversa não cola, porque mesmo no tempo das vacas gordas, como se diz na gíria, não havia manutenção nenhuma. Não, porque até foi no período das vacas gordas em que víamos os cabritos a invadir. Exatamente. Cidade, né? Não havia manutenção nenhuma. Mas aproveitando aqui o nosso presidente Aurélio Noé também é professor, aproveitando na pessoa que é, e fazendo relacionando no caso com a lei de base que foi aprovada em 2001, estuda-se isso nas escolas. Será que também os professores não têm contribuído para ensinar como preservar? A questão da educação ambiental acaba de ser um pouquinho complexa no sistema de ensino. Fala mais. Porque mesmo aprovada não se dá, como é que poderíamos aqui até dizer, não se particularmente no subsistema em que eu trabalho, não tem nenhuma cadeira relacionada com o meio ambiente. Talvez só a geografia, a biologia, mas que acabam de ser independentes e não no âmbito da própria educação ambiental propriamente dita. E o que que acontece? A fraqueza atualmente do nosso sistema de ensino entra por ali, porque sabemos muito bem que lá nas classes de base a gente falou, o nosso país é rico e belo, não sei o que é aquilo, temos muitos recursos, mas esses recursos não se estudam de forma assim mais a fundo, e particularmente o processo de educação do infanto desde o berço. O que é que acontece? A gente fala de educação ambiental, mas chega na turma, o assunto é só, né, prima mais por aquilo que são os objetivos que nos norteiam de uma determinada aula. É brincadeira isso? O que é que acontece? É que até o próprio sistema de ensino nosso é que precisa mais intensificar em volta dos conteúdos ambientais. Porque, na verdade, se aprendermos todos e se todos os professores tiverem um tempinho, um espaço para falar da questão da educação ambiental, veremos não só a nossa cidade, porque até estamos a falar de espaços verdes, não são só
questões públicas, mas também o privado também pode muito bem construir o seu espaço verde, desde um pequeno jardim em sua casa ou ainda na sua rua de forma combinada. Isso poderia dar, mas não temos essa cultura, por um lado. Por outro lado, também nós estaríamos a falar da falta daquilo que são os hábitos e costumes que a gente tem. Nós sabemos muito bem que, ou seja, para a nossa província, os nossos espaços que temos já não servem para aquilo que devia ser a causa proposta não só pela ONU, mas também por outros princípios que têm sido abordados. Talvez a nível da nossa região austral, nós temos dificuldade de interpretar algumas leis bases do ambiente. O que é que acontece? A gente viaja até províncias próximas, por exemplo, o Ambo, e encontramos coisas boas, mas não somos bons imitadores. Não gostei nada. Bom, esperemos que as coisas mudem, né? Bom, esperemos que mudem, e particularmente nessa nova governação, que é uma governação de expectativas e todo mundo quer se realizar em diferentes estratos, quer no sistema de viver bem, mas também de ver bem a nossa cidade, que é o que todos nós queremos. Aurélio Noé diz que esperamos que as coisas mudem. Mas, pronto, para mudar, alguém tem que se responsabilizar. Eu quero fazer a pergunta ao Guardado Moreira, de quem é a responsabilidade, na sua opinião? Ok, primeiramente, a educação ambiental, ela acontece em 3 instituições fundamentais, ok? A primeira instituição é a família. É em casa que a criança deve saber que não pode colocar o lixo na rua. É em casa onde se aprende isso, ok? A segunda instituição é a própria escola, não é? Própria escola. E a terceira são os meios de comunicação social, que também tem essa tarefa, tem essa responsabilidade. Não é só para passar propagandas políticas, não, pelo amor de Deus, não é só para isso. Também tem esta tarefa, não é? De incentivar, de opinar, de transmitir conhecimentos sobre conteúdos ambientais, porque a própria educação ambiental visa nesse sentido. Estamos a falar de um conjunto de estratégias que visam dotar o indivíduo de conhecimentos, de atitudes, com vista na mudança de uma ação, de uma opinião relativamente aos cuidados ambientais. Portanto, essas instituições devem trabalhar em conformidade e principalmente nas próprias escolas, ok? Isso, claro, sem descurar a ação também dos meios de comunicação social. Claro que se haver este intercâmbio nessas 3 instituições, acredito que teremos uma educação ambiental talvez mais próspera, ok? Mas enquanto não haver isso, enquanto haver essa letargia, este disse não disse, este eu não quero, isto é para ti, não é para mim, não, todos nós temos que dar a mão à palmatória, porque cada agente social tem alguma obrigação nisto. Isto é dever de todos nós também. Ok. Exato. Ok, então a responsabilidade cabe a todos nós. Todos nós. Todos nós. Tudo isso mas eu tenho um Deus que nunca falha, que vê minhas batalhas. Ele escreve certo em linhas tortas, e foi ele quem me livrou das derrotas. Só porque minha família não tá a sofrer, hey. Só porque meus negócios estão a render. Pra quê? Tão me chamando de bruxo. E eu queria o Guardado Moreira é comunicólogo. Na pessoa que eu gostava que me respondesse então de quem, ou seja, onde é que podemos enquadrar o jornalismo ambiental diante desta problemática toda? Ok, é necessário que a difusão de informações ambientais seja competente. Se não for competente, não está a cumprir com o seu papel. O jornalismo ambiental está fraco. É preciso admitir isso. E até também, estamos a falar de um jornalismo especializado, ok? E profissionais para esta área também são poucos. Portanto, não é alguém que vai sair da sua casa do dia para a noite e diz que eu sou jornalista ambiental. Não, de forma alguma. Também carece de alguma formação. E esta formação também deve ser dada também pelo Estado em escolas de jornalismo. Também tem que ter esta cadeira,
opção, este caminho. No entanto, eu vejo que não está pactante. O jornalismo ambiental como tal não está forte, por falta de profissionais e também não só nos próprios meios de comunicação. Quase que não se fala nada sobre esse aspecto, quase que não se fala nada. É uma gota no oceano. É uma gota no oceano. A criança não ouve, não lhe é instruída sobre conhecimentos ambientais a partir da rádio, a partir da televisão. Não é. Isto nós temos que admitir, não é instruída. Ela ouve mais, propagandas, enfim, aquilo que quiserem transmitir para nós, do que o conhecimento em si ambiental. Não ouve. Quer dizer, não reserva um espaço para as crianças para aprender. Isto é óbvio, é claro. Isto até não é preciso nós taparmos esta parte. Não adianta aqui, talvez, tentar tapar o sol com a peneira. Não há espaço. E quando não há esse espaço, não há vontade para tal. Porque se existe espaço para tudo, se existe espaço para passar informação, se existe espaço para manipular a mente do receptor, se existe espaço para propagar políticas, se existe espaço para o turismo, existe espaço para a educação, tem de haver espaço para a educação ambiental, tem de haver. Porque o regimento não prevê isso. É importante educar a criança, né? É importante, é de pequeno que se torce o pepino. Aurélia Noé, vejamos, por exemplo, aqui o Guardado disse muito bem sobre os problemas que o jornalismo ambiental atravessa, e pronto, isso desemboca no interesse de todos. Mas, entretanto, queria que me respondesse, dentro dessa dinâmica toda, onde é que estaria o problema ou a dificuldade para que o jornalismo ambiental se faça sentir? Eu acho que não poderia muito especificar no jornalismo, mas a difusão de informações em volta das questões ambientais. Fala mais. E particularmente a criação de programas mais atrativos que cativam, né, motivam os radio-ouvintes e também telespectadores, porque também na televisão, que esses programas ajudam significativamente na melhoria do meio em que nós estamos. Por exemplo, na televisão havia aquele programa, isso foi de Papangulo, que lá sobre o lixo, e era muito positivo para as criancinhas, e não só, todos que vinham sabiam que nem todo lugar era para deitar o nosso resíduo. E para tal, talvez poderia aliar ao que o Dr. Guardado disse, que é a questão também mesmo de maior, aumentar a questão dos programas ambientais em todos as fontes de informação em que nós temos. Porque há coisas que às vezes não é preciso muito estudar, mas é simplesmente pôr em prática aquilo que se vive. Nós hoje em dia vivemos numa cidade onde claramente surgiu não sei se era uma moda ou quê, priorizar mais o betão do que o tecido verde. Nós vimos várias vezes os nossos espaços todos quase foram bombardeados com cimento, e deixou. Isso também acaba de ser um dos problemas básicos que, ora difundido por órgãos de comunicação social, talvez reinasse aquilo que foram os padrões anteriores. E a nossa cidade, na verdade, tempos idos, já teve, né? Sabemos esses outros, temos o espaço, como é que chamam? Violeta, temos o de Olinda, temos tantos outros que até hoje estão assim, à deriva, e gostaríamos que recuperássemos isso. Mas a recuperação passa claramente pela intrusão, não só das políticas estatais, mas também pelo o nosso dever como cidadãos, né? Como patriotas, ou seja, aquele dever de patriotismo que a gente deve sempre dar como continuidade nisso. Houve o ano passado, criamos juntamente do Gabinete Provincial do Ambiente, algumas ações em volta de plantações de árvores. E o que aconteceu? Particularmente na rua Joaquim Capango, que vai ao aeroporto, é Joaquim Capango? Sim, Joaquim Capango. Acho que tem um outro nome que esta que me recebeu tem o nome de Joaquim Capango.
Sim. Então, o que aconteceu? Nós, dia seguinte, fomos fazer visita e nossas plantas tinham sido roubadas, já fixadas no solo. Então, são questões que às vezes também podemos nos interrogar. O que se passa? Será que basta simplesmente colocarmos? Não, é aquilo que nós dissemos. Primeiro temos que educar, criar políticas de sustentabilidade para que tenhamos os nossos espaços mais atrativos. Temos o espaço do educador, que hoje em dia está à deriva e associado à Politécnica, que lá já... Na Politécnica tem aquela... Logo das escolas. Não, né? na Politécnica mesmo, no quintal da Politécnica. Sim. Tem um espaço aí. Eu considero um espaço à deriva, porque esta fase o capim vai crescendo e só vão retirar o capim colocando fogo. E o capim aí não é controlado mesmo. Todos os anos tem estado a controlar. E temos estado a fazer grandes reparações de forma direta também. Exato, infelizmente não há acompanhamento. Atrás da antiga escola Manguste. Da antiga escola Manguste. E isso para um visitante, claramente, que é aborrecível ver uma cidade daquela aí. E com a criação de animais. Lá também tem tido cobras. Não, cabritos até não. Esses selvagens, né? Estamos a criar uma selva aí. Então, claramente seria bom que criássemos condições para não só criarmos políticas sustentáveis, mas também educação permanente, que é a tal profilaxia ambiental, que é o que o nosso governo tem muita falta. O gabinete provincial tem tido algumas iniciativas boas, mas as administrações não têm levado isso a peito. Independentemente de que há orçamento ou não, mas isso acho que não é questão, mas é criar sempre as políticas preventivas. O que o nosso governo tem mais são políticas curativas. Lá onde está que não vão bombardear, não é assim. E talvez é uma das questões também que hoje em dia releva a questão das diferentes doenças que nós temos, que os parques não só servem para a questão também de drenagem de água, que os espaços verdes acabariam de ser não só drenadores de água, mas também lugares, como já dissemos atrás, servem para muita coisa mais. Nós hoje em dia, claro, alguém que disse que já não temos mais velho, aquela idade mesmo mais velho. Sim. Por causa desses e outros problemas, a gente está a morrer antes por causa de muita coisa que temos em falta. Muita coisa está em falta. Olha, falou do Betão, e nós assistimos esta via do SME, Serviços de Migração Estrangeira, até no Super. É uma nova estrada, foi reparada recentemente, bonitinho. Mas que o projeto não velou nas plantações, né? Na arborização. Sim, na arborização, correto. E é um projeto grande, e acreditamos que aí envolveram pessoas com cabeças, né? Pessoas que pensaram até ali. Mas então, o que acontece? Ou seja, qual seria o problema para que então esse projeto não olhasse para a arborização? É falta, na tua opinião, Moreira, é falta de conhecer, se calhar, as vantagens que os espaços verdes oferecem, ou tem outro problema para que levassem até onde chegaram? Eu penso que não é falta de conhecimento, não é? Como tu bem disseste, lá tem cabeças, tinha cabeças, não é? Tinha cérebros, tinha pensólogos, mas, no entanto, é preciso que se tenha aqui um planeamento mesmo de cabeça, tronco e membro. É necessário... E agora a biologia aumentou, pescoço. É necessário velar para o bem-estar social, o bem-estar da comunidade. E não velou. Este projeto não traz este aspecto. Esta via é só asfalto. Não é? É só asfalto. E se nós olharmos também para as diversas vantagens que tem a arborização, claro que nós pensaríamos em fazer isso, mas eu penso que eles sabem, né? As pessoas sabem, mas é preciso admitirmos, eu sempre falo isto, alguma falta de vontade, alguma falta de querer fazer realmente algo bonito. E estas coisas, não é? Nós estamos a falar da arborização, não é? Que é o plantio de árvores no espaço urbano, a colocação de árvores no espaço urbano. Prontos, em teoria parece simples, mas isto é uma matéria muito complexa, não é? É muito complexa. No entanto, o tipo de árvore, não é? A colocar, tem que conjugar com o espaço, não é? Exatamente. Quem vai colocar, né? Quem vai colocar, exatamente. Agora, se há dinheiro para
fazer para construir aquele troço todo? E nós sabemos que o asfalto angolano Mais também custoso. é um asfalto milionário, não é? Sim, de facto. Se há dinheiro para isso, pelo amor de Deus, não há dinheiro para colocar plantas? Eu não acredito. Eu não acredito. Árvores? Olha que o problema Não há? não é só nessa estrada a 240, 250, mas também a né? 240, Sim. a que vai às 500 casas. Sim, também. Também temos este problema. Também é o mesmo caso. É o mesmo E caso. é só verificarmos aqui na rotunda mesmo da comarca. Para quem tem aquela outra zona asfaltada que vai ao Largo Solidariedade. Sim. Tem aí uma árvore que tem servido muito para o descanso de muita gente. Exatamente. E o que aconteceria? Claramente que essa via serviria muito, com plantações de árvores aí, serviria, porque as plantas têm esse lado também. O nosso clima é tão quente em algumas épocas em que requer mesmo o sombreamento. E o que acontece? Infelizmente, bom, não sei, nem nós como nós estamos acostumados assim, o nosso governo é aquele que quebra a parte e esperemos que talvez... quebrar o betão para substituir pelos tecidos verdes. Acabei de lembrar agora, olha para, pronto, esta via da centralidade, tu vês que colocaram aí, né, no meio, né, algumas árvores, não é? Sim. Prontos. Já estão secas, né? Pronto, eu falo assim, não adianta colocar para o inglês ver. Colocar para também cuidar, fazer né? parte das estatísticas. Não. É que nós estamos assim, vamos colocar para fazer parte das estatísticas. Não, estão ali as árvores. E vê o estado em que elas já estão. Acredito que cada uma talvez custou, não é? Pronto. São muito pesadas. Não vamos falar só aqui Exatamente. do orçamento, mas... Sim, são pesadas, mas óbvio que um dia eu vi a regarem com a cisterna, não é? Com a cisterna. Vi 1 ou 2 dias e depois deixaram de regar. É brincadeira isso? Ficaram cansados. Exatamente, este é o problema. Quem vai fazer? Existem pessoas que devem fazer. Devem dar a mão à promotora porque não estão a fazer. E onde estão essas pessoas? E onde estão essas pessoas? Não é? Todo mundo sabe onde essas pessoas estão. Não é? Talvez num gabinete, talvez na internet, não sei, mas as pessoas sabem onde estão. Olha, esta questão mesmo da arborização, nós temos aqui a cidade do Cuito, a antiga cidade do Cuito, no caso. Temos árvores antigas e tem-se feito manutenções, no caso. Mas eu olho na questão da podagem. É nosso conhecimento que a podagem vai até pelo menos 30% do corpo todo da árvore. Mas o que temos assistido, aquilo são cortes mesmo das árvores, tanto que as árvores ficam tristes e carecas, no caso. Pronto, entretanto, onde faz-se a podagem mais de 70%, é porque, se calhar, possivelmente, quem o faz, falta conhecimento. Mas também, se há conhecimento, provavelmente existe alguma coisa. Eu gostava que essa coisinha explicasse. Por que tem acontecido? Nós temos assistido, acho que isso acontece mais no mês de junho, julho, Sim. anualmente. Não é podagem, são cortes, segundo o que as pessoas dizem, né? As pessoas entendendo a matéria dizem. Aquilo são mesmo cortes, porque passa de 30%, é mais de 70%. Mas qual seria o problema? Onde é que estaria o problema para que então a cidade ou as pessoas competentes a isso chegassem até ali? Sim, eu acho que em vários encontros ou reuniões debateu-se isso e surgiram também ideias e outros argumentos em volta da situação. Primeiro é que nós também temos estado a nos interrogar por que é que isso acontece, mas a justificativa da administração é de que tem recebido muitas reclamações em volta dos estacionamentos, os carros que estacionam ali, depois quebram um galho, quebra o vidro, depois insurgem-se contra a administração. É brincadeira isso? Mas eu acho que isso não seria assunto, uma vez em que se sabem que existem vantagens e também o caráter de repovoamento.
Se estão velhas, é necessário que se cortem todas e se coloquem novas para evitar esses e outros. Mas o que é que acontece? Cortam e depois ninguém diz nada. Cortam mesmo até os ramos frescos, cortam tudo. Certo. E em épocas difíceis mesmo, épocas difíceis para as próprias plantas ainda terem aquele rejuvenescimento. Então, existem esses e outros problemas que às vezes a gente está a ver assim, mas para serem explicado, a gente às vezes começa a rir um pouquinho. Olha, nosso tempo não para, já são 19h55 minutos, mas eu quero aqui colocar, essa discussão nunca para, né? Sim, nunca. Mas eu gostava, assim, ao terminar, se calhar, não sei se a redação tem alguma questão, se calhar que poderia aparecer antes do que eu quero pedir. Eu queria que os meus dois convidados deixassem aqui, se calhar, um hábito que lhes possa ajudar ao cidadão a criar, no caso, de forma a preservar, de forma a beneficiar o meio ambiente. Não olhar muito nos transportes que encostam por baixo das árvores, e que fossem assim hábitos que possam nos ajudar. Começo com o Guardado Moreira. Ok, desde já eu queria aqui elencar como, do meu ponto de vista, um hábito fundamental não colocar o lixo mesmo no chão. Não. Pronto, esse péssimo hábito, isto causa diversos problemas ambientais e depois chega a causar também problemas para a própria saúde. E depois não só. O lixo traz uma péssima imagem, uma imagem de alguma coisa que não está bem, não está organizada. O cidadão precisa compreender que o lixo que deita, não é, no chão, não é só prejuízo para o lugar onde está a colocar, é prejuízo para ele, é prejuízo para as gerações futuras. Então, deixaria já aqui um hábito: não deite mesmo. Tem lixo, procure o contentor mais próximo ou o espaço mais próximo. E até contentor mais próximo, isso é outro assunto. Não é? Certamente. Isso é outro assunto. Aurélio, não é? Qual seria então o hábito que vai deixar ali, que é para ajudar os cidadãos a criarem, se calhar, a cuidar mais dos espaços verdes, a criar esses espaços verdes? Sim, é cada um fazer a sua parte e dar o seu exemplo, cuidarmos dos poucos que temos e dando valor a estes. Mas também, talvez, uma recomendação que vamos deixar à administração ou a outras instituições afim, porque estamos numa fase já de chuvas e vem aí também a onda de plantações de árvores, e gostaríamos de propor e sugerir que qualquer tipo de atividade em que se queira para plantar as árvores, que cumprissem com a metodologia da tipologia também de plantas que vão colocar na cidade, porque o que acontece é até eucaliptos em algumas regiões estão a colocar novamente. Então, gostaríamos que tivéssemos essa cautela para não recorrermos novamente aos diferentes problemas que temos estado a assistir. Obrigado. 19h57 minutos. Foi bom ter-vos aqui. Muito obrigado. Esperamos então nas próximas edições. Claramente, mas um minuto a cada, assim, bem rapidinho mesmo. Ok, o meu 1 minuto vai mesmo para a administração. É necessário que possamos olhar para essa questão dos jardins com maior profundidade, maior atenção. É necessário. Não pode haver aqui deficiência informativa, comunicativa. Se bem que tem essa deficiência da arte de bem informar e comunicar. Tem algum problema, chegam ao público, comunicam. Por que é que nós estamos a fazer, o que é que falta para fazer, para não levantar aqui especulações. Os jardins elevam o padrão de uma cidade. Elevam. Então, é necessário que tomemos nota disso, mais atenção nisso e venham comunicar, venham informar para a sociedade o que é que está a acontecer. É preciso isso. Obrigado. 1 minuto, Aurélio, não é? Sim, todos cuidemos do meio ambiente, desde das pessoas singulares, as públicas, privadas, para a melhoria da nossa cidade e da qualidade de vida para a mesma. Obrigado, foi um prazer. Tal como eu disse, esperamos por vocês nas próximas edições, se Deus quiser. Viva! 19h59 minutos. Esta música que toca é de Fly, Renascer Verde. Mas depois que trabalhou para vocês na supervisão, o movimento cívico Cuida a Nossa Paixão, a coordenação esteve a cargo de Rosário Candimba, realizou e reportou João Celestino, o famoso Jack. Na área técnica trabalhou para vocês Osmar Cambovo, junto do Adriano Camolacongo. Eu sou o Rodrigo Sebas, o angolano mais sensível. Até a próxima. Boa noite. Tchau.